Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para falar da avaliação da aprendizagem em processo. Meu nome é Sandra, sou professora de matemática, estou lá na diretoria de ensino, representando matemática dos anos finais. Sejam todos bem-vindos, passo a palavra. Lu? Lu? Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer a gente poder realizar mais uma reunião, que nós tragamos informações que sejam úteis para vocês. Eu sou Luciana, PCNP de Química e Física, e hoje aqui represento a área de Ciências da Natureza. Passo a palavra. Lilian? Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou a Lilian, estou como PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais e também quero aqui, junto com os nossos colegas, contribuir para esclarecer as dúvidas com relação à aplicação e à análise dos dados da AP. Gelson? Olá, pessoal. Aí as ciências humanas aí inaugurando aí essas análises da AP. Eu estou aqui como representando, meu nome é Gelson, né? Eu sou de História, mas estou representando ciências humanas, e aí a gente vai falar um pouco sobre essa AP de ciências humanas no geral, e mais para frente nós vamos fazer um vídeo relacionado com as ciências humanas. Passo a palavra, Sandra. Então tá, nós vamos então começar aqui a compartilhar com vocês o material que nós preparamos. Aí na hora que estiver apresentando, né, os meus colegas vão dando orientação, que daí já não dá para eu visualizar. Tá tudo certo? Sim, Sandra. Tudo. Então tá, os nossos agradecimentos aí a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecimento aí à nossa dirigente regional de ensino, Mara Silvia Biotto. Então, com vocês, né, estamos aí a área de língua portuguesa, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. O nosso objetivo hoje é reconhecer a avaliação educacional como instrumento relevante para a tomada de decisão na escola e na sala de aula e compreender o perfil dos testes da avaliação da aprendizagem em processo da AP. Nós vamos falar então um ponto de atenção que é dos cards. Vocês devem ter observado, né, que agora todos os cards eles têm acesso, têm informações importantes, então a orientação que nós damos para vocês, né, é que vocês também possam acessar esses cards. Então, o card de orientação pedagógica, ele tem bastante cards novos, que traz recomendações para a língua portuguesa e matemática, informações sobre a plataforma. No currículo e habilidades também, ele traz a estrutura dos cadernos de teste, traz a matriz de língua portuguesa e matemática, ele fala um pouco dos marcos de desenvolvimento de língua portuguesa e matemática, e ele traz as habilidades essenciais também. Sandra, posso Fica só interromper à vontade, um minutinho? Com certeza. Para as áreas de ciências da natureza e ciências humanas, esses cards ainda não foram atualizados. Mas, como a Sandra falou em relação a habilidades essenciais e tudo mais, a gente tem o próprio material da secretaria, que nos serve como base para consulta. Então, nós já entramos em contato com o pessoal da plataforma, né, do CAED, e a informação que recebemos é que para ciências da natureza e ciências humanas, nesse momento, alguns cards ainda não estão atualizados, mas será feita a atualização posteriormente. Passo a palavra. Obrigada, viu, Lu? Ainda bem, né, que tem essas informações, que daí o pessoal também já vão, ou mandam também perguntas lá pelo CAED, vão se informando, mas é interessante. Importante dizer, né, Sam, que o chat aí da plataforma CAED, eles respondem bem rápido. Então, caso surja alguma dúvida aí em relação, né, a alguma temática ou a própria avaliação, e os professores precisem acessar o chat, eles respondem com bastante rapidez, não é um processo demorado. Verdade, né? Eu também fiz algumas perguntas e obtive as respostas rápidas. Bom, e nós temos aqui também o card de guia das avaliações e sequências digitais, né? Aqui também vocês vão ver os testes que foram construídos,
a característica das questões que compõem os testes, né, e a divisão aí em 4 blocos, que nós vamos ver mais para frente quais são esses blocos. Temos os resultados, que esses resultados, esse card, daí todos têm acesso, né, que eles estão divididos aí nos indicadores, em 2 indicadores, que são indicadores de participação e de desempenho. E lembrando, né, Lu, Gelson, Lília, esse guia das avaliações de sequências digitais também para a língua portuguesa e matemática, né, gente? Confere aí. É isso mesmo, Sandra. Tá. E é muito interessante porque este guia, ele dá algumas sugestões de atividades de acordo com as habilidades. Então, é um material interessante para consulta, quando o professor for fazer a análise das habilidades que o grupo dele, a turma dele não desenvolveu, ele tem uma proposta para este trabalho. Legal, Lília. E daí nós temos o card de monitoramento, que também, né, vai conferir aí a participação prevista dos estudantes e quais estudantes que realizaram esta avaliação. Temos o card de desenvolvimento profissional. Esse card aqui é muito interessante porque ele traz realmente uma capacitação, é um curso para nós entendermos como foi pensado esses itens, essas avaliações. Então, a orientação que nós damos é que todos possam acessar esse card. Vocês gostariam de complementar alguma coisa? Seu microfone está fechado, Gelson. Sim, Sandra. Hoje eu entrei, com relação ao curso, eu entrei em contato com 2 professoras de geografia e outra de história para verificar se estava acessível aos professores. Uma professora de Ferraz, ela fez a inscrição, ela já fez o curso, ela está até utilizando já as informações do curso lá na prática dela. A professora de Suzano, que é de História, não, ela não tinha esse ícone do curso, ela não fez a inscrição, então para ela não aparece. Então, os professores de Ciências Humanas, eu acho que de Ciência da Natureza, que fizeram a inscrição, provavelmente eles têm acesso ao curso. Passo a palavra. E apesar do curso oficialmente já ter sido fechado, acredito que vale a pena os professores que tiverem interesse acessarem nesse próprio card o formulário de inscrição para que eles possam tentar fazer essa inscrição e seja liberada a participação, né, a execução deles no curso. O curso é muito interessante, ele tem um palavreado bem de fácil acesso e nos permite entender, né, diversas situações aí em relação à questão da avaliação, né, e tudo mais, acompanhamento e etc. Passa a palavra. Ontem mesmo eu pude fazer a minha inscrição no curso e ele foi já liberado. Eu achei também bem interessante esse card por conta das informações, como a Luciana colocou, realmente, né, a linguagem, eu achei assim, bem próxima, traz informações que realmente faz a gente compreender aí como foi pensada essas avaliações, também estou gostando do curso. E refletir sobre como aplicar esses resultados, né, o que eu achei bastante pertinente. Sim. Temos também aí o card, né, de consulta às avaliações e as sequências digitais, né, que aqui nós temos acesso aos cadernos de atividade das sequências digitais de língua portuguesa e matemática, e aqui, como a Lília também já tinha colocado, bem interessante, porque às vezes nós ficamos um pensamento mesmo de como foi conduzido essas sequências digitais aos estudantes, né, e aqui a gente tem as questões, bem interessante. Lembrando, né, Sandra e colegas, que nesse card há a possibilidade de se consultar as sequências digitais de língua portuguesa e matemática. A avaliação da aprendizagem em processo nós encontramos lá na intranet. Isso. E depois nós vamos, então, falar aqui um pouquinho agora dessa característica que traz a AP, né? Então, nós temos uma outra característica diferente daquela que nós tínhamos anos anteriores para matemática e língua portuguesa, para ciências da natureza e ciências humanas, a avaliação é o primeiro ano, então talvez vocês não percebam assim tanta diferença, mas para quem, né, nós já estávamos com esta avaliação, vimos sim que ela traz uma característica diferente, então essa característica foi pensada
nesse momento, né, de distanciamento, com essa questão de nós termos parado com as atividades presenciais, e com certeza aí nós tivemos também essa aprendizagem com alguns estudantes, que não são todos, mas que eles tiveram muita dificuldade mesmo para entender, às vezes, a habilidade que foi desenvolvida ali pelo professor. Então, ela foi pensada com essa característica desse distanciamento. Então, ela traz, ela assumiu novos contornos, incorporando algumas propriedades bem específicas. O objetivo dela é mapear agora não só as habilidades essenciais referente ao bimestre corrente, mas também as habilidades fundamentais de etapas anteriores para o progresso escolar bem-sucedido de todos os estudantes. Então, antes de língua portuguesa e matemática, nós tínhamos uma avaliação que ela realmente mapeava as habilidades do bimestre, né? E agora, não só do bimestre, mas nós temos também das etapas anteriores. A organização, então, dos cadernos, como que ficou? Então, ela ficou dividida em blocos. Então, nós vamos ver aqui mais para frente, que quando a gente analisa as habilidades, elas estão divididas em blocos. São blocos essenciais, fundamentais e o bloco complementares. O que isso quer dizer? Os blocos essenciais, eles trazem habilidades de cada bimestre do ano letivo. Há um conjunto de habilidades prevista para o desenvolvimento da criança ou do jovem. Ela também recebe o nome de blocos principais. Estão reunidos itens que avaliam habilidades consideradas essenciais neste bimestre. Então, nós vamos ver que essas habilidades essenciais nós encontramos na matriz de habilidades essencial, essa que a Luciana já até colocou para vocês, que nós encontramos também lá na plataforma do currículo, lá tanto da intranet não, né, Lu? A gente só encontra mesmo na do currículo. Nos materiais lá, na realidade, acaba sendo ali o site do Currículo Paulista, né, onde ficam hospedados todos os materiais oficiais da Secretaria. Isso, então nós encontramos, quando a gente fala dessas habilidades essenciais, são aquelas que vocês já têm em mãos, né, que já veio para a nossa diretoria, nós já disponibilizamos também, se encontra lá, então, no site dos materiais. Depois nós temos o bloco de itens do Marco de Desenvolvimento. O que esse bloco traz? São habilidades de anos anteriores. Então, ele fala aqui que reúne habilidades fundamentais para que os estudantes possam prosseguir na sua trajetória escolar. Sendo assim, os itens referentes a esse bloco, que também recebe o nome de bloco de integração, avaliam habilidades mais básicas e pregressas, sem as quais o estudante dificilmente conseguirá aprender aquilo que lhe é exigido no ano letivo atual e nos demais. Então, são habilidades de anos anteriores. Então, nós temos aí o bloco de habilidades essenciais, que também eles dão o nome de bloco de habilidades principais. Temos aí um bloco de habilidades do Marco de Desenvolvimento, que são habilidades de anos anteriores, né, que eles também dão o nome de bloco de integração. E temos um bloco de habilidades que eles deram o nome de habilidades complementares. Esse bloco das habilidades complementares também é chamado de bloco de equalização. É composto por itens que complementam as principais habilidades avaliadas no teste. Aqui, as habilidades em jogo podem ser tanto do período letivo, quanto de etapas escolares anteriores, né? Então, aqui, eles pegam tanto habilidades ali do bimestre, como de habilidades de anos anteriores. Essas habilidades complementares, na verdade, é que permite que esses resultados da rede sejam avaliados como um todo. Então, nós vamos ver mais para frente que essas habilidades complementares, às vezes aparece para uma escola e não aparece para outra, ou aparece para uma turma e não aparece para outra, porque aqui é uma forma que tem como se mapear as habilidades que realmente os estudantes da nossa rede ainda não compreenderam. Então, nós temos, dentro desse marco de desenvolvimento que nós citamos, eles criaram as etapas dos anos e séries e o marco de desenvolvimento que vão se encontrar dentro dessas etapas de anos e séries. Então, para a matemática, nós temos a etapa
de quarto, quinto e sexto ano, que se refere ao marco de desenvolvimento, ou seja, habilidades de anos anteriores, da terceira série dos anos iniciais, né, o terceiro aninho. A etapa de sétimo e oitavo, eles vão ver habilidades lá do quinto aninho, né, dos anos iniciais. Do nono e o primeira série do ensino médio, vai ver habilidades lá do sétimo ano dos anos finais. O segundo e a terceira série do ensino médio vai ver habilidades do nono ano dos anos finais. A mesma situação vai acontecer para a língua portuguesa. Da mesma forma, né, as etapas também, quarto, quinto e sexto, se refere ao marco de desenvolvimento, ou seja, habilidade que vai corresponder ao ano da terceira série dos anos finais, dos anos iniciais, e assim sucessivamente. Isso Sandra, acontece para a língua portuguesa e matemática. tá, isso que eu ia falar com você, para você fazer essa observação. Isso, pode falar, Gelson. Então, então, eu estou fazendo um estudo também, estou iniciando agora, estou fazendo um estudo, e para ciência da natureza e ciências humanas, a gente não tem, assim, isso que foi apresentado aqui por você para a língua portuguesa e matemática, nós não temos. Eu e a Luciana, a Marinete, Fabiana e Mariana, estamos fazendo um estudo aí, considerando essas informações que está no site aí, na plataforma sobre marcos de desenvolvimento que a gente pode estar utilizando também nas nossas áreas. Mas como a Luciana informou, as atualizações relacionadas às áreas de ciências humanas e ciência da natureza ainda não estão no site, da plataforma. E a gente não pode esquecer, né, Gelson, que ciências da natureza e ciências humanas iniciaram esse processo agora, né? Língua portuguesa e matemática já vem consolidando a aplicação da AP e construindo esse conhecimento há diversos anos. Então, além do que, acaba sendo um componente curricular. Na área de ciências da natureza e ciências humanas, a gente está falando aí de várias disciplinas, 5, 6 disciplinas. Então, acaba que nós precisamos realmente de um tempo, né, que acaba sendo maior, para fazer o entendimento desses marcos de desenvolvimento para os nossos componentes curriculares. Mas está sendo feito, viu, gente? Tá bom. Obrigada, gente. E daí nós temos, ainda falando da estrutura desta avaliação... Sandra, desculpa te interromper, eu não falei das nomenclaturas. Então, assim, eu acho que eu quero que você complemente, porque, como a Luciana falou, assim, língua portuguesa e matemáticas, eles já estão há um longo processo aí, e já estão de posse dessas nomenclaturas. Só que nós, agora, ciências da natureza e ciências humanas, estamos chegando agora. Então, é importante que nós possamos tomar posse dessas nomenclaturas que vêm junto com essa prova. Por exemplo, as habilidades essenciais, fundamentais e complementares, com relação a outra nomenclatura, muito baixo, médio e alto. Eu acho importante para a gente não confundir com a nota técnica de usar nomenclaturas lá do Saresp, porque lá tem uma nota técnica, e aqui também tem uma explicação para essas nomenclaturas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e para que nós, professores aí da área, IPCNP, IPCs, de Ciência da Natureza e Ciências Humanas, a gente comece já a tomar posse dessas novas nomenclaturas aí que vão aparecendo com a AP. Ah, tá bom, Gelson. Apropriação, então, né? Tá. É apropriação. Eu acredito, assim, que a nomenclatura, a gente não pode confundir com, eu acho que até isso que você está colocando, as nomenclaturas que nós temos lá do Saresp, né, que é abaixo do básico, adequado e avançado. Ali, quando a gente fala daquelas nomenclaturas, dentro do Saresp, há um conjunto de habilidades, né, são avaliadas muito mais habilidades do que aqui da AP. Então, há um conjunto de habilidades, é feito primeiro uma pré-testagem dessas avaliações, para eles considerar, então, o que seria o estudante que acertou um conjunto de habilidades ficar abaixo do básico, e assim no básico, no adequado e no avançado. Né? Então, há um conjunto, feito a teoria de respostas ao item, que eles analisam até quando o estudante chutou, quando ele respondeu realmente
dentro de uma coerência, há feito tanto o descritor como o distrator, então há toda uma leitura diferente que é aqui para o nosso estudo da plataforma, quando traz esses dados para a nossa avaliação da aprendizagem em processo. Aqui tem, sim, um conjunto de habilidades que estão sendo avaliadas, mas que são diferentes quando é feito lá para o SARESP. Então, nós não podemos confundir nesse sentido, dizer assim, confirmar de que os estudantes que estão no baixo, por exemplo, aqui na avaliação da aprendizagem em processo, são os estudantes que estão abaixo do básico, quando a gente fala também referente ao SARESP. Essa nomenclatura, realmente, nós precisamos tomar cuidado, porque nos documentos que traz essa plataforma da AP, na hora que nós estamos realizando ali o curso, não faz não traz isso como se fosse as mesmas coisas, né? Então o estudante que está aqui no baixo, que errou, de repente, as questões da AP, é o mesmo estudante que está no abaixo do básico, quando eu estou falando do SARESP. Então, essas nomenclaturas, realmente, elas são parecidas, mas não são iguais, eu preciso tomar esse cuidado mesmo. Senão acaba confundindo, né? A mesma coisa nessa questão do marco de desenvolvimento, são habilidades que traz de anos anteriores, que a gente já observa que não é a mesma coisa aqui do SARESP, né? Porque o marco de desenvolvimento, a gente vê, por exemplo, de matemática e português, o 6º ano, ele se refere ao 3º aninho dos anos iniciais. Já quando a gente fala do SARESP, a gente está falando do ciclo, né? Esse estudante que faz a avaliação, por exemplo, lá no 9º ano, ele está avaliando o ciclo, né? Desde o aluno, ele vem como se as habilidades fossem acumulativas, então ele está analisando o ciclo todo dos anos finais, para ele depois ir para o ensino médio. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado aí nessas nomenclaturas. Bom, gente, os modelos, então, de cadernos, nós temos 8 modelos, isso também nós vimos no curso que trouxe essa informação para a língua portuguesa e matemática, né? Como a Luciana já colocou, o Gelson também, eles, né, estão fazendo esse estudo dentro do material deles também, para ver se realmente pode ser usado também essa compreensão para as outras áreas, mas o nosso, como a gente tem lá o material já, então ele já vem falando que foram construídos 8 modelos de cadernos. Então, esses 8 modelos de cadernos que foram distribuídos na nossa rede, né? Então, dentro da escola também, então, uma turma do 6º ano, uma turma lá do 7º ano, eles estão, na verdade, fazendo aí modelos de cadernos diferentes. Vamos ver isso, como que funciona. Então, ele traz, né, para essa etapa do componente curricular, foram elaborados 8 modelos de caderno. Cada modelo é composto por 26 itens, organizado em 5 blocos, que foram esses blocos que nós conversamos com vocês, né? Então, ele traz 3 blocos de habilidades que eles chamam de principais, lembrando que essas habilidades principais que nós vimos lá, que são as habilidades do marco de desenvolvimento. Depois ele traz um bloco do integrador, né, que são as habilidades essenciais, e um bloco de equalizador, que são as habilidades complementares. Então, esses modelos que contêm esses itens, eles estão divididos nesses blocos também, né, onde que caracteriza aí os 26 itens, cada avaliação, 26 itens. Agora, analisando os cards do resultado. Dentro desse card de resultado, nós vimos que ele traz 2 indicadores, que é da participação, e depois ele traz também, além da participação, a questão do desenvolvimento, que é a aprendizagem. Então, dentro desse card, vocês vão ver que ele traz, né, para vocês identificar lá a participação dos estudantes. Aqui vocês, onde está a setinha, né, da primeira setinha, a gente observa que aqui vocês conseguem mudar, né? Vocês vão colocar aqui tanto para consultar a P quanto a avaliação diagnóstica. Lembrando, né, Lu, Gelson, essa avaliação diagnóstica, ela foi para a língua portuguesa e matemática, né? Para as outras áreas ainda não tinha a avaliação. Então, vocês conseguem consultar aqui.
Depois, vocês conseguem aqui, nesse do meio, né, consultar a série e ano que vocês querem, e aqui a última, vocês conseguem, então, colocar aí o componente que vocês querem consultar, o resultado da AP. Biologia, ciências, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química, tá? Então, vocês selecionam aqui. Ô, Sandra, gostaria de deixar ressaltado aqui para quando os professores de ciências da natureza do ensino médio forem fazer essa análise, a gente precisa tomar o cuidado, não podemos esquecer que a AP de ciências da natureza do ensino médio, ela é composta por questões de química, física e biologia. Então, quando a gente consegue, nessa aba de resultados, ver o resultado por componente curricular. Mas não podemos esquecer que o todo da prova, ele é composto pelos 3 componentes, química, física e biologia. O que acontece também com a prova de ciências humanas, né? Matemática e língua portuguesa é composta pelo componente único, né? Assim como ciências ali, né, no ensino, nos anos finais. Agora, para o ensino médio, nós temos provas aí que são mistas, né, de componentes mistos. Então, na hora de fazer essa análise, é preciso que o professor tenha todo esse cuidado. Passa a palavra. Legal, Lu. E nós temos aqui, gente, essa participação também que vocês estão vendo, né, como foi a participação dos estudantes. Então, nós temos a taxa de participação, que aparece aqui para nós, 41%, que na hora que vocês vão abrir da unidade escolar, vocês vão ter a taxa de participação da unidade escolar de vocês. Então, de cima é a participação dentro, no caso de vocês, né, da unidade escolar, o nosso aqui é da diretoria de ensino. Então, nós selecionamos aqui a AP do 6º ano, a de matemática, nós tivemos na nossa diretoria de ensino a taxa de participação de 41%. Mas aí, na hora que vocês forem analisar, dependendo do componente curricular, do ano e série que vocês forem observar, vocês vão ver que os números aqui vão ter, né, as alterações. Embaixo já é a média da rede, então em cima vai ser os dados da escola, embaixo como que foi a média da rede. Importante também nós olharmos isso até para vermos se não ficamos muito, né, longe aí da média da rede, como que foi a participação dos nossos estudantes. Depois ele traz também como indicador aí, essa questão também da média de itens respondidos. Então, nós tivemos, dentro da nossa diretoria, buscando lá o 6º ano, né, no caso aqui de matemática do 6º ano, nós vimos que a média da nossa diretoria de ensino, eles tiveram aí 26 itens respondidos, com um total de 26 itens, porque o caderno são 26 itens, ficou na média de 25. A rede é a mesma coisa, né? A média da rede é 25 de 26 itens respondidos. Agora, analisando o card de resultado, mas o desempenho. Como que ficou o desempenho? Então, também, né? A gente foi buscando ali o 6º ano. Então, aqui nós estamos olhando a nossa diretoria, vocês vão olhar a unidade escolar. Então, o percentual médio de acertos de testes foi 59% dentro da nossa diretoria ali daquele 6º ano. A média da rede foi de 57%. Então, nós tivemos a média aí de acertos, né, para um 6º ano de 59%. Aqui, até essa legenda que o Gelson, né, comentou agora há pouco com vocês. Vocês vão ver que vocês também têm uma legenda nessa parte, né, do indicador de desempenho, que vai de muito baixo, que são os estudantes que acertaram até 25%, baixo, que são os estudantes que acertaram de 26% a 50% dos itens, médio, são os estudantes que acertaram de 51% a 75% dos itens, e os estudantes que acertaram acima de 75%, ele fica classificado numa categoria de desempenho de alto, tá? Então, aqui é importante também que foi o que o Gelson colocou, né? Nós não confundirmos com as categorias que nós temos lá do SARESP, né? Que é abaixo do básico, básico, adequado e avançado. As nomenclaturas aqui são diferentes, porque os itens avaliados aqui também são diferentes.
Daí vocês vão ver aqui para matemática também língua portuguesa, daí a Lu e o Gelson complementam na área deles. Então, para nós aparece dessa forma, né? Já vem descrito aí quantos estudantes ficaram nesse sexto ano no muito baixo, baixo, médio e alto, que é interessante para nós também entendermos que quando nós formos pensar num plano de ação, nós temos que pensar em planos de ação diferentes, porque nós estamos falando de um estudante que foi classificado no desempenho, né, da categoria muito baixo, que de repente ele precisa aqui de uma atenção especial, é diferente dos estudantes que estão classificados no alto, por exemplo, que aqui esse estudante, de repente, nós precisamos de aprofundar, não recuperar, mas aprofundar. Então, aqui é interessante até para nós pensarmos no plano de ação. Passo a palavra. Para ciências da natureza, acredito que para ciências humanas também, a gente percebe a quantificação dos estudantes aí nesse item também, Sandra. Aparece então, da mesma forma. Aparece da mesma forma. E aqui, então, nós temos também, né, a divisão aí da classificação do desempenho desses estudantes, como os que requerem atenção e os que requerem muita atenção. O que quer dizer isso? Os estudantes que requerem atenção são aqueles estudantes que eles erraram uma parte daquelas habilidades que são de etapas anteriores, ou que seja, aquelas habilidades do marco de desenvolvimento. Os estudantes que erraram todas as questões, os itens que correspondem às habilidades do marco de desenvolvimento, então eles requerem muita atenção, porque são habilidades de etapas anteriores. Então, entende-se que o estudante que na verdade, né, não conseguiram desenvolver esses itens com as habilidades desse marco de desenvolvimento, que são as habilidades de anos anteriores, então eles precisam de uma atenção especial, porque provavelmente eles podem ter dificuldade também para desenvolver as habilidades do ano e série que eles se encontram, tá? Então, essa é a análise. Bom, Sandra, aqui nessa parte, né, da plataforma, para ciências da natureza e ciências humanas, não aparece quantificado quantos estudantes requerem atenção e quantos requerem muita atenção. É preciso, daí, nesse caso, que os professores façam uma análise mais profunda e acabem entrando nas suas séries, né, nas salas das suas séries, para poder fazer essa identificação, porque não aparece no geral ainda. Pode ser que posteriormente seja atualizado, mas no momento ainda não aparece. Certo, Gelson? Correto, Luciana. Tá, então agora nós vamos ver, quando vocês realmente entrarem aí para ver a sala, né, a turma de ano e série da escola de vocês, vocês vão observar que então vem, né, tanto a participação daquela turma, quanto os itens também que eles responderam, né, e a porcentagem desses itens. Então, aqui nós demos, na verdade, um print só para vocês terem uma visão aí dessa leitura. Então, nós aqui pegamos municípios, não pegamos unidade escolar, né, porque nós estávamos analisando diretoria de ensino. Então, nós temos nos primeiros, né, a média de itens respondido, que nós também conseguimos observar assim que a gente entra na plataforma, a participação dos estudantes, né, a porcentagem de acertos, e aí, então, eles distribuídos em muito baixo, baixo, médio e alto. Aqui vocês observam que nesse quadrado que nós colocamos aqui embaixo, né, circulado aqui de vermelho, vocês têm aqui estudante com defasagem na aprendizagem, deu 155 estudantes que requerem atenção. Da onde é tirado esses dados? Se vocês olharem aqui na penúltima e última coluna, vocês vão ver nessa penúltima, né, ele está assim, atenção, os que requerem atenção. Se vocês somar 66 com 89, é o número que aparece aqui, ó, 155 estudantes que requer atenção. Na última coluna está muita atenção. Se vocês somarem 66 com 61, são os estudantes que vão dar aqui, ó, 127 estudantes, tá? Então, nós temos na nossa diretoria, para
série, né, que nós estávamos fazendo análise do 6º ano. Então, nós temos aqui nos 2 municípios 150 estudantes que requerem atenção e os que requerem muita atenção, 127. Na unidade escolar, quando vocês pegarem lá, vamos por um 6º ano, que vocês tiverem turma A, B e C, os que requerem atenção e muita atenção, se vocês somarem a penúltima coluna e a última coluna, vocês vão ver que é o resultado que aparece logo que entra lá na plataforma, que é esse quadrado aqui, que vem, né, os estudantes com defasagem na aprendizagem, que foi esse que a Luciana até comentou, né, que para ciências natureza e ciências humanas ainda não vem aqui, né, destacado. Aqui, então, depois, né, tem aquela leitura, então, de baixo, muito baixo, e depois nós temos aqui a leitura de habilidade por habilidade. Então, aqui vocês conseguem ver, dentro das habilidades, né, que são 20 habilidades, mais distribuído nos 26 itens da avaliação, a gente consegue ver, então, a porcentagem de acerto de cada habilidade. Aqui, então, se a gente for fazer análise, pensando dessa distribuição, né, que a gente fala, né, são 20 habilidades distribuídas nos 26 itens. Como que isso é feito? Então, nós vamos ver que aqui, na hora que vocês entram na plataforma, vocês vão ter aqui a descrição da habilidade, né, da avaliação da aprendizagem em processo, habilidade por habilidade, a porcentagem de acerto e a descrição da habilidade. Então, alguns coordenadores têm até perguntado, né, mas, Sandra, a habilidade 1, por exemplo, aparece lá uma quantidade de acertos, mas quando eu abro o 6º ano, por exemplo, essa habilidade não aparece, está zerado para mim. Mas quando eu abro essa parte, né, que aparece em amarelinho, a habilidade consta lá. Por que isso acontece? Porque realmente, né, nós estamos falando de 20 habilidades que foram distribuídas aí em 26 itens. Então, talvez a habilidade 1 foi solicitada para o 6º A e não foi solicitada para o 6º B. Então, por isso que vai aparecer aqui, nesse geral, um número de porcentagem, e na turma específica não vai aparecer 0 lá, ou vai aparecer tracinho, porque essa habilidade não foi solicitada por um determinado ano e série. Aqui, então, como que acontece, né? Nós fomos tentar analisar justamente essas 20 habilidades aí distribuídas nesse ano e série. Então, nós temos, dentro do 6º aqui, que nós fomos pegar esse exemplo, né? Nós temos 4 habilidades que é do marco de desenvolvimento. Por que eu sei que é do marco de desenvolvimento? Porque quando nós observamos aqui, essas habilidades aqui, pode ver que só fomos fazendo copia e cola, né, porque a habilidade 1 é 03MA01. Aqui é a mesma coisa, ó. Também, 03MA01. Então, essas habilidades que a gente foi fazendo só um copia e cola para cá, quando a gente foi analisar, ela aqui, ó, do 3º aninho, lembra lá que nós estamos falando do marco de desenvolvimento? Então, 3º aninho é que, essa avaliação é do 6º ano, ela pediu do marco de desenvolvimento lá do 3º aninho. Então, eu sei que essas 4 aqui é do marco de desenvolvimento, que veio cobrando na avaliação. Essas outras que está em verde, que nós destacamos aqui, elas foram encontradas dentro da matriz de habilidades essenciais e também dentro da plataforma do CARD, né, que fala de habilidades e currículo ali, nós também encontramos essa descrição de habilidades para matemática e português, então também elas se encontram ali. Então, nós conseguimos identificar que ela faz parte do marco de desenvolvimento e as que fazem parte das habilidades essenciais. Os que ficaram, então, nós pensamos que elas poderiam ser das habilidades complementares, tá? E aqui, o que é interessante fazendo essa leitura? Porque os estudantes que, então, erraram essas 4 questões lá do 6º ano, que é do marco de desenvolvimento, eles caem dentro daquela leitura, que são os alunos que requerem atenção e os alunos que requerem muita atenção. Ainda aqui, alguns coordenadores, né, também perguntaram por que aparecia em alguma sala, aparece esse menos aqui, menos porcentagem, né, que nós estamos aqui falando dessa coluna aqui embaixo, onde tem aqui, ó, menos, tem o 6º C, tarde, depois o 6º D e o 6º E.
Então, vocês observam que aqui aparece, né, o tracinho no sexto C, um tracinho no sexto D e o 0 no sexto D, sexto E. Por que que isso está acontecendo? Porque a habilidade 12, né, que é essa habilidade 12 aqui, nessa coluna, a gente observa que ela não foi solicitada no sexto C, por isso que ela vem o tracinho. Não foi solicitada no sexto D também, mas ela foi solicitada no sexto E. Porém, no sexto E, os estudantes não acertaram esta habilidade. Quem fez a avaliação do sexto E não acertou essa habilidade. Então, por isso que apareceu 0. Então, essa também era uma outra dúvida, né, que foram surgindo aí com alguns PCs. Então, é essa leitura, tá? Então, a gente observa as habilidades, aqui a mesma coisa, habilidades do marco de desenvolvimento, habilidade essencial, e aqui colocamos, né, a diferença aí nos cadernos para a mesma escola, tá? Então, 0 ninguém acertou, e o tracinho, porcentagem não avaliada nesse caderno, habilidade. Sandra, você falou assim que são 20 habilidades aí, eu acabei de confirmar aqui, história e geografia, é uma média de 7 a 10 habilidades para as 26 questões lá da prova. Ah, legal. Ciências da natureza, nós temos uma média de 8, 9 questões para cada componente curricular na mesma prova. Então, dessa maneira, biologia são contempladas 4 habilidades essenciais, física, 3 habilidades, e química, 3 habilidades também. Legal. A gente observa que em matemática também, e acredito que língua portuguesa também, nós temos aí nessa faixa de 20 habilidades, mas também tem turmas que aparecem 14 habilidades, tem turma que aparece 16 habilidades, mas foram cobradas 20 que foram distribuídas nesses 26 cadernos, nesses 26 Sandra, itens. Física, 4 habilidades, desculpa. Em língua portuguesa, a leitura é muito próxima, Sandra, dessa de matemática, principalmente, inclusive com relação a essas porcentagens. Então, a mesma leitura que a gente faz aqui das habilidades de matemática podem ser feitas na de língua portuguesa. Ok. Então, aqui, né, só confirmando que nós temos aí, então, 20 habilidades requeridas na avaliação, mas elas estão distribuídas em 26 itens, tá? No caso, então, de língua portuguesa e matemática, vocês vão observar sempre que são 20 habilidades, mas elas estão requeridas na avaliação aí, distribuídas em 26 itens. Então, nós vamos ver que tem escolas que, não foram pedidas 20 habilidades ali, foram pedidas, sei lá, 16 habilidades, mas, de repente, lá no sexto A foi 16 habilidades, no sexto B vai a pedir outras 14 habilidades, que de repente numa série não foi solicitada, na outra sim, que acaba totalizando as 20 habilidades. Então, o tempo todo eles estão avaliando as 20, mais distribuída aí em 26 itens e em cadernos de avaliações diferentes. Sandra, eu acredito que para ciências também, nos anos finais, que faz parte da nossa área, né, de ciência da natureza, a leitura seja muito próxima à língua portuguesa e matemática, haja vista que é um componente só, né? Para o ensino médio e para as ciências humanas, a gente difere por conta de ser uma prova mista, né? Como a gente já falou, a gente não pode esquecer desse detalhe na hora de fazer essa análise, porque daí, obviamente, né, a quantidade muda. Passa a palavra. E é interessante aqui até, né, Luciana e os colegas também, que a escola faça essa análise, porque igual nós fizemos a análise, assim, pegamos aqui para trazer um exemplo para vocês, tiramos o nome da escola, mas não tivemos condições de analisar, né, todas as escolas. Então, de uma escola para outra vai variar muito essas questões, né, de habilidades que foram solicitadas. Então, aqui nós temos daí uma outra leitura, então já passamos pela leitura, né, das habilidades que foram solicitadas, que são habilidades diferentes nos cadernos, né, aí de avaliações. Passamos já pela questão do 0 e do tracinho porcentagem. Agora nós vamos fazer a leitura aqui também de alguns PCs também que perguntaram sobre como fazer a leitura quando a gente entra na turma mesmo. Quando a gente entra na turma, tem, sei lá, o
o João, e daí na avaliação do João aparece esse 1/2, 2/2, o que seria isso, né? Então, lembrando aqui que o que vem no numerador, o que está em cima, é o total de acertos. E o que traz embaixo, que seria o denominador, né, a parte de baixo, é o total de questões dentro daquela avaliação que foi solicitada, aquela habilidade. Então, vou dar aqui um exemplo onde eu circulei aqui de roxo, que seria essa habilidade 11, né? Aqui na H11 vem 1/2. O que quer dizer isso? Foi solicitada 2 habilidades dessa 11 e o estudante acertou apenas uma habilidade, né? Um item, mas foram pedidos dois itens dessa avaliação, dessa habilidade, mas o estudante acertou um, tá? Então, é essa leitura que a gente faz. A mesma coisa a gente percebe, né, que ele traz as habilidades essenciais, então aqui é interessante, né, porque na hora que você entrou, fui olhar lá, como foi a avaliação do João, tá, então eu vi que o João acertou 17 itens, que é essa primeira coluna, né, 17 itens, as habilidades do marco de desenvolvimento, que é o que está aqui em vermelho, ele acertou todas, então observa, né, que foram solicitadas 2 habilidades, né, o total aqui de habilidades, desse item, ele acertou também as 2. Foi pedido solicitado uma habilidade, né, da 02, ele também acertou. Uma da 3 ele também acertou e uma da 4 ele também acertou. Então, ele acertou todas. Já aqui na 11 foram solicitadas 2, ele acertou uma, tá? Então, aqui é interessante também este olhar. E a leitura sempre é essa. Embaixo é o total de itens, né, que foram solicitados nessa avaliação dessa habilidade, e a parte de cima, que é o numerador, o total de acertos. Para ciências... Gelson, só um minutinho. Depois eu vou fazer uma pergunta para Sandra. Tá, é que para ciências da natureza e ciências humanas, precisa que seja feita essa mesma avaliação, porque quando a gente entra por turma, por sala, por aluno, a gente tem esse resultado na plataforma também, mas é importante que os professores façam essa análise para ver qual é a questão que o estudante não acertou, para trabalhar em cima do erro dele específico. Mais uma vez, tomando muito cuidado por conta da prova ser mista. Então, de repente, o aluno precisa desenvolver, tem 10 questões de uma determinada habilidade, mas aquelas 10 questões, aquela habilidade, ela é habilidade da área ou ela é habilidade específica do componente? Então, é preciso que o professor faça essa análise em cada turma. Como a Sandra já disse, a gente faz uma análise aqui de diretoria, mas o professor consegue fazer essa análise turma a turma, né? Identificando aí o estudante e identificando qual é a fragilidade dele em determinada habilidade. Gelson. É uma pergunta. Considerando o bloco de habilidades, e aí eu vou fazer minha análise lá na escola, e aí eu encontro fragilidades aí numa habilidade relacionada ao conjunto dos marcos de desenvolvimento e das habilidades essenciais que é do ano. O que priorizar? Eu tenho que fazer um plano de ação para as duas, ou eu posso priorizar um bloco? Gelson, até pela leitura, né, que nós temos lá do curso e tudo mais, eles falam em priorizar do marco de desenvolvimento, porque entende-se que o estudante que não desenvolveu ainda essas habilidades do marco de desenvolvimento, eles precisam de muita atenção, e dificilmente, né, pela leitura dos documentos, dificilmente esse estudante, ele consegue prosseguir no ano e série que ele está e as que virão. Então, eles pedem realmente uma atenção muito especial para o marco de desenvolvimento. O que a gente pode fazer, né, o professor que conhece a sua turma, que conhece o seu estudante, é analisar se essa habilidade do marco de desenvolvimento que esse estudante errou, ela tem alguma ligação com a habilidade essencial, e daí ele faz um único plano, porque, por exemplo, na minha disciplina que eu já estava olhando, os estudantes erraram uma habilidade que é do marco de desenvolvimento, que está dentro dos números racionais, que sempre, né, a gente cai dentro dessa temática,
e que faz uma ligação também com a habilidade essencial, que também é de números racionais. Então, o que eu posso fazer quanto professora? É ver a ligação dessas duas habilidades e fazer um único plano, onde eu posso puxar essa habilidade do marco de desenvolvimento e dar continuidade para a etapa de ano e série, que é da habilidade essencial. Mas aí acredito que, né, ele conhecendo ali os estudantes, ele pode pensar nessa ação. Mas se as habilidades forem completamente diferentes, né, uma não dá ligação com a outra, não tem como fazer um único plano, aí sim prioriza as habilidades do marco de desenvolvimento. E aí, Sandra, quando o professor ele não encontra nas habilidades essenciais essa habilidade do marco de desenvolvimento, ele pode visitar os documentos, os materiais dos anos anteriores. Sim, realmente, porque dentro, se você for pesquisar dentro das habilidades essenciais, realmente a gente encontra tanto do terceiro, quando eu estava fazendo análise aqui do sexto ano, que encontramos lá da terceira série dos anos iniciais, também foi na matriz de habilidades essenciais, que é essa que nós recebemos, né, que tem todas os anos e séries e as disciplinas. Realmente, dá para fazer essa consulta. A gente visitou alguns documentos dos anos anteriores e encontramos as habilidades de marco de desenvolvimento que não foram contempladas nas habilidades essenciais. Ok. Bom, e aqui então a gente consegue mostrar isso para vocês, né, de uma forma mais clara, quando se fala, né, que são habilidades que foram distribuídas aí em diferentes cadernos, quando a gente faz a análise aqui, nesse caso que nós pegamos de escolas diferentes, mas, é igual eu falei, nós não tivemos também tempo hábil para olharmos dentro das unidades escolares se isso está acontecendo, mas acredito que sim, até por uma pergunta de uma PC, acredito que também acontece aí dentro da própria escola de termos habilidades diferentes com turmas diferentes, né? Mas aqui esse exemplo são de escolas diferentes. Então, nós vimos aqui, quando nós fomos pegar de um determinado estudante de uma escola X, eles tiveram 17 acertos, que é essa primeira linha aqui, né? Então, nós tivemos 17 acertos, nós temos aqui a habilidade 7, se vocês observarem, e daí nós temos na segunda linha, que está ali, itens acertados, 20 acertos, que daí já é de uma outra escola, de um outro estudante, a gente observa aqui na habilidade 7, embaixo, ó, o total de habilidades que foram solicitadas. Foram 3 habilidades solicitadas desse item 7 aqui. E daí, o aluno acertou 1 de 3. Nessa outra escola, nós observamos que também nós fomos pensando no estudante. E daí nós vimos que essa habilidade 7 já foi nessa escola solicitada apenas uma habilidade. O estudante acertou 1 de 1, mas só foi solicitado uma. E o que é feito nessa situação? Mas daí nessa escola foi pedido 3 habilidades, então nós fizemos mais itens do que a outra? Não, porque aqui em amarelo, daí vocês observam que aqui, como ele pediu 3 habilidades, né, para dar aqui as 26, aqui eles tiraram, então o estudante aqui dessa escola só fez uma habilidade da 14, então ele acertou 1 de 1. Aqui na 20 a mesma coisa, tá vendo? Ele fez 2. Já na escola B, que é na linha de baixo, vocês estão vendo que o item solicitado já foram 3 dessa habilidade 20, ó, já foram 3. Na de cima foi 2, na de baixo foi 3. Aqui foi 1, aqui na de baixo, né, de cima foi 1, de baixo foi 2. Para compensar aqui, né, quando ele pediu 3 na escola de cima e 1 aqui na escola de baixo, tá? Então, aqui são quantidades diferentes de itens, que também foi a mesma questão que uma PC perguntou, porque que na escola dela, aqui tinha zerado, por exemplo, né? Ela foi olhar, a habilidade 7 tinha zerado, numa turma aparece, na outra não. É porque realmente a habilidade foi solicitada numa turma e na outra não foi solicitada. O que vocês precisam verificar é a soma.
Então, vocês vão ver, vou dar aqui o exemplo da linha de cima. Se vocês somarem os números que aparecem embaixo, igual esse 2, 1, 3, se vocês somarem todos esses números que aparecem embaixo, vai dar 26. Se vocês, a mesma coisa na escola B, se vocês somarem os números de baixo, também vai dar 26. Então, eles foram modificando as habilidades, para cada turma foi um conjunto de habilidades, mas no total vai dar 26 itens. É isso que a gente precisa observar, porque na hora que vocês olharam lá, mas na minha escola aqui zerou, apareceu em branco, tá, mas na hora que você contou, deu 26 itens? Deu. Então, aquela habilidade não foi contemplada naquela turma, tá? É assim a leitura. Aqui é um resumo, né, uma forma que a gente trouxe aqui para sistematizar isso para vocês, então, de tudo que nós falamos a quantidade, então, de acertos, que é a parte de cima, a quantidade de itens, né, que foram solicitados, a habilidade, é a parte de baixo, né, que é o denominador. Falamos dos marcos de desenvolvimento, de habilidades essenciais, de habilidades complementares. Falamos desse total, né, são 26 itens, mas, como nós comentamos, né, igual damos exemplo aqui dessa escola A, que foram 14 habilidades, mas distribuídas nos 26 itens. Na escola B, já foram 16 habilidades distribuídas nos 26 itens, tá? Então, aqui a gente está sistematizando a mesma coisa. A gente observa aqui, né, o que está em oval aqui, também, nessa escola, a habilidade 10 foi solicitada 2 habilidades, né, que o aluno acertou 2 de 2. Na escola B, que é a linha de baixo, vocês já vão ver que essa habilidade 10 foi solicitada uma única, né? Então, aqui a gente observa também essa diferença. Aqui, onde está também aqui um oval, né? Na habilidade 5, que é da linha de baixo, vocês vão ver que na escola A, que é a linha de cima, essa habilidade 5 não tem aqui, tá? Então, é da forma que eles colocaram mesmo para montar os cadernos, tá? Mas, igual eu falei, o importante na hora que vocês somarem dos 26 itens, então, ok, tá bom? Então, aqui Sandra, é um resumo. Oi. Só para complementar, que para somar e dar os 26 itens na área de ciências da natureza, é preciso que se entre em química, física e biologia. A gente precisa somar os itens ali dos 3 componentes curriculares que compõem a prova de ciências da natureza. Do ensino médio. Acredito que ciências dos anos finais não haja necessidade, a gente pode fazer o comparativo com matemática e língua portuguesa. Agora, história e geografia, a gente também vai precisar fazer a soma. Lembrando sempre que são provas mistas, né? Elas acabam contemplando mais de um componente curricular. Então, na hora da gente fazer essa somatória para encontrar os 26 itens que compõem a prova, por exemplo, a prova da primeira série do ensino médio contém 8 questões de biologia, 9 de física e 8 de química. Então, quando a gente vai fazer a análise na plataforma por componente curricular, obviamente que esse denominador vai ser, não vai somar 26, vai somar 8 para biologia, 9 para física e 8 para química. Passa a palavra. Entendi. Legal, porque, né, realmente são diferentes as questões, as avaliações para a língua portuguesa e matemática, não. E que acredito realmente que para ciências também não, porque é um único componente, é uma única disciplina. Para nós, né, de ciências da natureza, do ensino médio, e para ciências humanas, tanto no fundamental quanto no médio, acredito que a gente precise sim fazer essa soma para chegar nesse entendimento, haja vista que as provas são mistas, elas contemplam mais de um componente curricular, então precisa ter esse cuidado. Mais uma novidade aí, né, nesse momento para nós. Verdade. Bom, pessoal, e aqui nós já tínhamos conversado também com vocês, também é uma sistematização, né, para mostrar, então, que a classificação de acordo com o número de acertos das habilidades do marco de desenvolvimento é o que vai caracterizar aqui os estudantes que precisam de atenção e muita atenção, tá bom? Aqui está a referência, então nós pesquisamos aí dentro da plataforma, usamos só os dados da plataforma,
tanto dos CARDs, quanto também ali no CARD, que é do desenvolvimento profissional. Ali nós tiramos também bastante informações. Ainda estamos estudando, fazendo os cursos, mas o que nós realmente conseguimos aí compilar, nós trazemos aqui para vocês. Estamos trazendo aqui para vocês. A gente pode salientar que é uma avaliação bastante diferente do que estávamos habituados, né, Sandra? Com um processo avaliativo, uma questão com relação às habilidades muito diferenciada, uma vez que nós estávamos acostumados com uma avaliação que trazia as habilidades do bimestre, né, e agora a gente tem esses 3 tipos de habilidades diferentes contempladas num número maior de questões, e ainda também contemplando as outras áreas de conhecimento que não estavam associadas à AP nos anos anteriores. Então, é muito importante esse estudo da plataforma, essa compreensão desse formato, que vai corresponder a esse novo momento também que nós estamos vivendo, ensino híbrido, do andar, né, do tempo pedagógico diferenciado. Então, é uma análise bastante importante que as escolas precisam fazer para aplicar para a aplicação das demais avaliações, né, que a gente já está aí, a iminência da AP2, e também para fazer análise desses dados e obter resultados positivos com um plano de ação que contemple esses resultados, né? Verdade. Lembrando que nós íamos fazer uma TPC sobre a temática, né, sobre a AP, o resultado do primeiro bimestre, mas aí devido ao cronograma aí da secretaria que foi lançado, inviabilizou essa ação. Por conta disso que nós estamos aqui fazendo essa produção desse vídeo aí. Lá nos grupos, nós vamos também lá nos grupos dos professores, a gente vai estar disponibilizando material também para que vocês também, eu e a Mariana lá em Ciências Humanas, pegando esses vídeos, esses podcasts lá do curso, e a gente vai estar também aí passando, compartilhando aí com os professores. Lembrando que também a gente está sempre à disposição aí para sanar as dúvidas que possam surgir aí no decorrer desse processo de entendimento, né? Da construção do entendimento dessa plataforma. Nós temos também formulários disponíveis para que os professores possam, no momento em que estiverem estudando, surgir uma dúvida, coloca lá no formulário, que daí se a gente não consegue responder na hora, posteriormente, a gente manda a resposta ou a gente entra em contato, ou nos grupos do WhatsApp mesmo, pode colocar lá as perguntas de vocês, que a gente acaba auxiliando naquilo que for, né, necessário na hora que der. E nós também estaremos produzindo vídeos complementares, né? E eu, representando a equipe de língua portuguesa, por exemplo, já estamos preparando um documento para sugerir e para pensar em caminhos em que esses resultados podem ser utilizados com as turmas. Acredito que as outras áreas também vão elaborar esses vídeos para fazer um recorte específico dos seus componentes. Com certeza, Lilian. Sim, né? Vamos fazer sim. Bom, pessoal, então, vocês deixam aí também nos comentários, né, as dúvidas de vocês, o vídeo vai ficar aí com acesso no YouTube para vocês, então, deixam as dúvidas também nos comentários e nós vamos respondendo aí na medida do possível, tá bom? E como os colegas já colocaram também aí pelo grupo do WhatsApp, vocês também, a maioria já tem o nosso contato, vocês fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas, tá? E eu já faço aqui meus agradecimentos, pela atenção de todos vocês, participação aí agora, né, no português e matemática não está mais sozinho, e a gente se alegra muito com isso, né, Lília, porque sempre realmente nós tínhamos essa responsabilidade da avaliação sozinhos, e às vezes nós escutávamos até os professores também reclamar, né, poxa, mas só para língua portuguesa e matemática, e agora nós temos aí o prazer de receber as outras áreas, e para a gente realmente só vem a acrescentar, a complementar. Já deixo aqui meus agradecimentos, muito obrigada pela atenção, passo a palavra. Eu também gostaria de agradecer aqui a participação, né, gostaria de agradecer toda a formação que a Sandra, né, sempre está disponível aí para fazer conosco, né, Lilian também, Gelson, parceiro, agradeço também em nome, né, das minhas companheiras de área aí, a Marinete e a Fabiana, e passa a palavra.
Também agradecer, Sandra, que a Sandra aí, que está na diretoria, está tomando a frente aí, e convidar os professores de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para que dá um passeio nesses cards, né? Nós, PCNP de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, mais uma vez, a gente lembra que as informações que estão ali geralmente são específicas ali para matemática e língua portuguesa, não foi atualizado ainda, como a Luciana informou, de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, mas a gente convida aí os nossos professores aí para dar um passeio lá, para abrir esses cards aí, para entender um pouco o que é essa avaliação de aprendizagem processo. Passo a palavra. E já que todo mundo agradeceu, eu quero desejar a vocês um bom trabalho, né? Venho também me colocar à disposição para qualquer auxílio extra, tudo aquilo que vocês, as dúvidas que ainda restarem, e que a gente consiga aí bons resultados e fazer um trabalho muito significativo com esses alunos nesse processo tão delicado. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, Sandra.